Olá! Para alguns, um projeto exagerado, que destrói a floresta e põe em risco os povos indígenas. Para outros, uma obra essencial que vai garantir a energia que o país terá de produzir nos próximos anos. A usina de Belo Monte é, acima de tudo, uma obra polêmica que vem mudando a paisagem naquela região da Amazônia, às margens do Rio Xingu, no estado do Pará. Ao custo de 28 bilhões de reais, por enquanto, a usina é foco de intensas discussões entre defensores do projeto e aqueles que acreditam na existência de outras opções. A matéria de capa de hoje procura mostrar as diferentes visões sobre um projeto que as gerações futuras poderão elogiar ou condenar. Fique com a gente. Projetada para se tornar a terceira maior hidrelétrica do mundo, Belo Monte está mudando a paisagem da Amazônia e também a vida dos moradores daquela região da floresta. O repórter Ricardo Ferraz e o cinegrafista Alexandre Fortes percorreram a área onde se desenvolve o projeto para ver as mudanças que estão ocorrendo. Do alto, é possível enxergar com clareza. A Amazônia está sendo rasgada para o que se convencionou chamar de progresso. Ele já chega fazendo barulho. Belo Monte é uma obra controversa. As máquinas e os funcionários que trabalham noite e dia constroem às margens do Rio Xingu essa que será a terceira maior hidrelétrica do mundo. Para o governo, Belo Monte é necessária porque o Brasil precisa de energia para promover o crescimento econômico. Desde 1975, os governos promovem estudos sobre o potencial hidrelétrico da Amazônia. Estima-se que ele supere 40% do total do país. Índios, instituições sociais, ambientalistas, lideranças comunitárias e o Ministério Público temem que Belo Monte seja apenas a primeira de uma série de barragens em plena floresta. Tão grandes quanto a controvérsia são os números que cercam Belo Monte. Serão investidos 26 bilhões de reais para atingir uma capacidade instalada de 11.233 megawatts. Mas por conta do regime de chuvas e seca, a média ao longo do ano será de apenas 4.571 megawatts. Isso equivale a pouco mais de 10% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Por conta desse aproveitamento parcial, um dos maiores especialistas em energia do país defende que Belo Monte não é a melhor alternativa. É uma má escolha. Eu acho que a gente deve construir usinas hidrelétricas usando a melhor das tecnologias e fazendo o melhor uso possível do potencial hidrelétrico. Isso provavelmente exclui mega empreendimentos. Ela vai gerar uma energia firme que é inferior à média brasileira, mas mesmo assim é muito superior a qualquer geração de outra fonte de energia e principalmente de usinas hidráulicas fora do Brasil. No canteiro de obras, o tamanho de Belo Monte também impressiona. Os engenheiros estão contentes porque eles acabam de chegar à marca da retirada de 2 milhões de metros cúbicos de rocha aqui do sítio de Belo Monte. Mas a meta é de 13 milhões de metros cúbicos, o que significa aumentar aquele buraco ali em mais 30 metros para baixo. E quando eles chegarem nesse nível, eles vão subir mais 150 metros numa construção que equivale a um prédio de cerca de 50 andares, numa obra monumental que vai consumir nada menos do que 6 milhões e 250 mil toneladas de concreto. E isso só no sítio Belo Monte, onde ficarão as principais casas de força. A obra tem 2 outros canteiros, porque é uma hidrelétrica diferente das que foram construídas até hoje no país. A usina fica na região chamada de Volta Grande do Xingu, um ponto onde o rio faz uma longa curva. Uma barragem está sendo construída próximo à cidade de Altamira. Dessa barragem sairá um canal de concreto de 20 quilômetros de comprimento e 200 metros de largura. Ele vai desviar o curso d'água até o final da Volta Grande, numa queda de 90 metros de altura. Lá, um reservatório intermediário será formado para movimentar 18 turbinas verticais, responsáveis pela maior parte da geração de eletricidade da usina. Outras 6 turbinas horizontais, menos eficientes, serão instaladas na barragem para aproveitar o curso do rio de maneira complementar. No total, a área alagada será de 503 quilômetros quadrados, pouco menos da metade disso no lago e o resto ao longo do próprio Rio Xingu. Por isso, Belo Monte é chamada de usina a fio d'água e alaga uma área bem menor que as usinas convencionais. Mesmo com as garantias da empresa e do governo de que Belo Monte é um bom empreendimento, 14 ações na Justiça questionam a construção da usina. Para o Ministério Público, o empreendimento é inviável economicamente
Mas essa tese não encontrou eco nas instâncias superiores do judiciário. É frustrante, porque a gente adquire a convicção, faz um trabalho sério, as ações que a gente entra são depois de muito estudo, muito acompanhamento, só com coisas que a gente considera assim, que nos dão uma segurança grande. E o juiz daqui, em alguns casos, atende o nosso pleito e a gente vê ali adiante que a coisa não anda e a gente não tem outra alternativa, né? Do alto, o bonde do progresso abre caminho, mas não deixa claro que desenvolvimento é esse que ele leva para a Amazônia. Para os críticos do projeto, não há dúvidas de que a usina de Belo Monte provoca um impacto negativo para o ecossistema da Amazônia. Viajamos quase 3 horas pela chamada Volta Grande do Xingu até chegar à barragem principal de Belo Monte. Uma placa nos lembra o quanto a usina é controversa. Seguranças do consórcio construtor barram a presença de nossa equipe. Olá, senhores. Olá, tudo bem? Nós estamos da TV Cultura de São Paulo, estamos fazendo uma reportagem aqui. Mas não pode, senhores. Tem autorização. Esse aqui é o canteiro conhecido como Pimental. Aquela obra que a gente vê lá no fundo já é a barragem sendo construída. A partir desse ponto, o rio passa a ser represado e do lado de lá, ele torna-se mais seco. Do alto dá para ver que a barragem já muda as características do Xingu. Mas o lago principal, responsável por represar a água que vai mover as turbinas de energia, não ficará aqui. O curso do rio será desviado por um canal com 20 quilômetros de comprimento até a casa de força principal, fazendo a Volta Grande do Xingu ter o seu regime de água completamente alterado. Pelo plano estabelecido e autorizado pelo governo, a vazão mínima durante a época mais seca será de 600 metros cúbicos por segundo. Esse patamar não muda drasticamente o rio, porque a média histórica para o período é de 700 metros cúbicos por segundo. A mudança maior vem no período da chuva. A vazão mínima estabelecida é de 8.000 metros cúbicos por segundo. Uma queda acentuada, já que a média histórica do inverno é mais que o triplo, 25.000 metros cúbicos por segundo. Além disso, a usina está autorizada a, em anos alternados, diminuir a vazão para apenas 4.000 metros cúbicos por segundo. Isso pode trazer grandes danos às plantas e aos bichos que vivem na região. Os técnicos da Norte Energia rebatem os críticos dizendo que os números retratam um patamar mínimo, e que se houver mais chuva, mais água deve correr pelo Xingu. Não é o volume, e sim essa variação que tem, né, que vai justamente suprir a vida na Volta Grande. Os ambientalistas que acompanham a construção de Belo Monte criticam o fato de a obra começar antes de os estudos serem aprofundados. Do ponto de vista socioambiental, nós estamos na idade da pedra, né? Os levantamentos são precários, são mal feitos, né? Então, para que você possa ter um planejamento adequado, possa ter um conjunto de medidas mitigatórias com eficácia, você precisa ter um investimento nessa área socioambiental prévio. A passos lentos, essas medidas para diminuir o impacto da obra vão aparecendo. Essa é a unidade de monitoramento de fauna e flora da Norte Energia. Aqui, uma equipe de 120 pessoas trabalha para cadastrar as espécies de animais e de plantas que serão afetados pela barragem. Cerca de 300 tipos de plantas já foram identificados, formando um banco genético vivo. Parte delas está sendo cultivada e será utilizada para recompor a mata degradada. Pelo plano de construção da usina, a Norte Energia terá de manter ao redor de toda a área alagada uma faixa de 500 metros como área de proteção permanente, uma APP. Mas as instalações ainda são insuficientes quando se pensa no impacto e no ritmo da obra. O cientista político Carlos Novaes acompanha o projeto de Belo Monte desde os tempos em que a obra era apenas uma proposta. Ele esteve recentemente na região e aponta os principais problemas causados por uma obra de porte tão grande. Do ponto de vista ambiental, há um impacto forte em fauna, porque mesmo que a área ocupada não seja grande, a fauna vai sofrer muito, principalmente os peixes. Quer dizer, há um impacto forte no rio, há uma incerteza muito grande sobre o que vai acontecer abaixo da barragem, quer dizer, a jusante, como se diz. Vai se levar para lá milhares de pessoas que depois vão ficar sem ocupação. Por mais que Altamira e os municípios em volta crescessem nesse processo,
Ainda assim, não vai abrigar de maneira sustentável, né? Ou seja, o que quer dizer sustentável nesse caso? Que não comprometa o futuro das gerações no que se refere à questão ambiental, não vai conseguir fazê-lo de maneira sustentável, porque é muita gente que vai ser e já está sendo atraída para lá. Bilhões de sacas de cimento que vão ter que ser levados daqui para lá. O ferro para fazer essas estruturas vai ter que ser levado de barca. A logística pelo próprio Rio Xingu para chegar a esse material vai ser uma enormidade. Quer dizer, só o tráfego que vai se gerar ali, o estresse ambiental que essa movimentação vai gerar, né? E quando eu falo de estresse ambiental, não estou falando de estresse de bicho, estou falando de estresse de gente e de estresse que se propaga no tempo, né? Daqui a pouco, Obra atrai trabalhadores de todos os cantos do país e muda o cenário da cidade de Altamira. E mais, os povos indígenas são os mais ameaçados pela construção da usina. A gente volta já. A situação dos índios diretamente afetados pela construção da usina é uma das principais preocupações daqueles que acompanham de perto o projeto. A reportagem da TV Cultura visitou 3 aldeias, inclusive a do povo Xicrim, localizada no interior da floresta. Os índios receberam presentes da empresa responsável pela obra, mas temem perder o bem mais precioso, o rio Xingu. Na Volta Grande do Xingu, o rio vai ter a vazão diminuída por conta da construção de Belo Monte. Cerca de 900 índios de 3 etnias serão diretamente afetados. Outras 9 tribos sofrerão impactos considerados menores. Diante do descontentamento deles, a Norte Energia tem dado o equivalente a R$30 mil por mês para cada aldeia em benfeitorias e produtos, num plano considerado emergencial. Na aldeia Paquissamba, um poço artesiano está sendo construído e os índios ganharam barcos e motores. Mas o cacique não acha que a troca tem valido a pena. Porque isso se acaba. E o rio nunca se acaba. Comida industrializada faz parte do pacote. Isso tem mudado o dia a dia da aldeia que até pouco tempo plantava o próprio alimento. Eliette já sente uma diferença no comportamento dos índios. Aqui na casa do meu pai e na casa do meu, a gente nunca deixamos não, de plantar. Aí não deixamos, acho que não vamos deixar. Mas outras famílias já deixou. A Norte Energia alega que a situação é temporária. A empresa trabalha para implantar os planos básicos ambientais, em que se estabelecerá uma nova relação entre os povos indígenas e a usina. Viajamos por 1 hora de avião até a aldeia Xicrim. Aqui na aldeia Muroquijan, as casas, que na língua Xicrim se chamam Quicré, estão colocadas lado a lado, formando um grande círculo central e um pátio, conhecido como Carere, repetindo assim, em pleno 2012, a mesma estrutura social que já dura milhares e milhares de anos. E é impossível a gente andar aqui pelo Carere sem se perguntar até que ponto essa cultura também não estará ameaçada com a construção da usina de Belo Monte. A aldeia Xicrim fica às margens do rio Bacajá. Com a redução da vazão do Xingu, o Bacajá pode correr mais rápido e também diminuir de nível. Nossa equipe é chamada para uma reunião no centro do Carere, na Casa do Guerreiro. Os Xicrim estão apreensivos com a construção da usina, tendo o cacique como intérprete, um dos índios mais velhos da aldeia, conta na língua Xicrim que está descontente. O peixe já está começando a morrer no rio Xingu e a gente não sabe o que vai acontecer no Bacajá. Para o cacique, conhecido como Maradona, a solução para a diminuição do leito do rio é uma mudança radical na maneira dos índios obterem comida. E a gente pediu um tanque por empresa Nossa Energia, para fazer um tanque para a comunidade daqui para criar o peixe, porque o peixe vai morrer tudinho aí. O plano emergencial da Norte Energia está previsto para acabar em setembro. Maradona teme a escassez de recursos. Eu digo, rapaz, com a costa aí, como é que vai ter? Depois, se fala desse jeito, a empresa fala desse jeito, nós vamos frear a usina bem aí, para não fazer. O cientista político Carlos Novaes também acompanha a situação dos povos indígenas e traz a opinião de quem viu a situação bem de perto. Há culturas indígenas ali cuja principal alimentação é o peixe. Há algumas cuja principal alimentação é a caça. E aí tem um impacto ambiental indireto, que é o quê? Por exemplo, no caso da aldeia Paquissamba,
eles comem muito peixe e pouca caça. Com a diminuição do peixe, eles vão ter que mudar o hábito cultural e vai aumentar a pressão humana, portanto, sobre a fauna terrestre. Quer dizer, eles vão ter que caçar mais. E isso foi objeto de conversa minha direta com um dos índios dessa aldeia, em que ele estava me explicando claramente isso. Quer dizer, vai diminuir o peixe e nós vamos ter que caçar mais. Os índios, a disposição dos índios não é ficar longe dos brancos. Não é viver longe do branco e não ter relações, não ter contatos. Isso é uma visão equivocada, quer dizer, não é isso que eles querem. Eles querem manter os traços que eles consideram essenciais da sua cultura e querem fazer trocas com a gente permanentemente. O consórcio encheu os índios de presentes. Para você ter uma ideia, um dos impactos que houve lá, houve um aumento de aldeias recentes. Porque como a dotação era por aldeia, os índios começaram a dividir as aldeias, criar aldeias menores, novas, para ganhar dotações. Quer dizer, olha o impacto que há de uma obra desse tipo numa cultura precária. Precária que foi precarizada, melhor dizendo. A construção da usina de Belo Monte significa uma oportunidade de emprego para milhares de trabalhadores. Muitos se mudaram para aquela região do Pará em busca de bons salários e estabilidade. Mas nem todos conseguem a vaga pretendida por conta de problemas de capacitação. Minha vida é andar por este país para ver se um dia descanso feliz. Todos os dias tem gente desembarcando em Altamira. E o movimento nunca foi tão intenso. A longínqua cidade no interior do Pará se tornou um dos centros urbanos que mais atrai mão de obra em todo o país. Pela manhã, esse centro de recrutamento do Consórcio Construtor de Belo Monte, o CCBM, uma empresa formada pelas principais empreiteiras do país, fica lotado. Espero que venha acontecer para todo mundo aqui da região, que venha melhorar a qualidade de vida, emprego, a gente dá melhores condições de vida também para a família da gente. Boa parte desses trabalhadores é formada por barrageiros, gente que viaja ao país atrás de emprego nas barragens. Hernani tenta, mas nada de emprego até agora. Tem que deixar a família para trás para poder correr atrás de um emprego melhor e quando chega aqui, fica assim esperando, sem ter onde morar. Difícil, né? O retrato do sonho das pessoas que chegam todos os dias a Altamira é esse aqui, o maior dos 3 canteiros de obra da usina de Belo Monte. Ao todo, nesses 3 locais, hoje trabalham 8.000 pessoas, mas no ano que vem serão 23.000, uma quantidade de gente muito maior que a população de muitos municípios brasileiros e que deve alterar as características dessa região para sempre. No canteiro de obras, isso já começa a ficar evidente. Rodrigo conseguiu o sonhado emprego. Veio de Rosana, interior de São Paulo, e espera que a oportunidade de trabalhar na usina mude sua vida para sempre. Como eu sou formado em técnico em meio ambiente, espero trabalhar como técnico em meio ambiente e futuramente espero fazer uma faculdade, oferecendo aqui dentro da empresa, trabalhar aqui dentro como engenheiro ainda. Por enquanto, os trabalhadores se dedicam a preparar o terreno para a construção da casa de força principal da usina e a erguer as instalações para esse enorme contingente de pessoas, como refeitórios e alojamentos. O primeiro condomínio já está pronto. Em breve ele vai abrigar 4 trabalhadores por quarto, que terão direito a uma cama, um pequeno armário e a ar-condicionado. A entrada será controlada por catracas e os funcionários não poderão circular livremente entre os condomínios. A cada 6 meses, eles terão folga de 9 dias para voltar para casa. Mas o prazo é considerado muito alto entre os trabalhadores. 6 meses. Pensar que você vê sua família uma vez por ano. É doído, né? Eu já trabalhei em muitas empresas, mas sempre a baixada é 90 dias. Só aqui que caiu para 6 meses, agora não sei por quê. A baixada, como o intervalo é chamado, foi o principal motivo para a articulação de 3 greves no canteiro. Os trabalhadores reclamavam também dos acúmulos de função e da maneira pela qual o pagamento era realizado em um galpão no centro da cidade. A última greve foi considerada ilegal pela Justiça. Alguns trabalhadores que haviam liderado o movimento perderam o emprego. A gente não podemos reclamar aqui. Se a gente reclamar do nosso direito, a gente for atrás do nosso direito, infelizmente aqui o que eles fazem é mandar a gente embora. Mesmo assim, milhares de trabalhadores da região estão atrás de uma vaga.
Quem não tem formação, mas vontade de trabalhar, recorre ao programa Capacitar para Crescer, mantido pelo próprio consórcio construtor. 3.300 pessoas já passaram pelos cursos de 130 horas e outras 2.000 aguardam na fila por uma oportunidade. Maria de Fátima trabalhava como recepcionista, virou operadora de retroescavadeira. Uma nova experiência, oportunidade em questão também salarial, porque a gente que trabalha o mês todinho para ganhar um salário é muito complicado. Altamira, o maior município brasileiro em extensão territorial, está se tornando também a cidade que mais cresce em número de habitantes. A prefeitura estima que cerca de 30.000 pessoas se mudaram para lá nos últimos 3 anos. E o motivo é um só: a construção da usina de Belo Monte. Altamira cresce no ritmo da betoneira. O maior município do Brasil, com uma área maior que Portugal, vive um boom imobiliário. A construção de Belo Monte promoveu um aumento da população e da demanda por moradia. Seu Alfredo já investiu R$300 mil para construir 6 apartamentos em cima de sua pequena loja. E como está a evolução da cidade, a gente está acompanhando. E era o nosso sonho, melhorar de vida, para dar um conforto melhor para a nossa família. A Altamira é invisível ao mercado, que não sofre com a especulação imobiliária, mas se equilibra sobre essas palafitas, também será afetada pela construção da usina de Belo Monte. Está prevista a retirada de todas as famílias que vivem nessas condições da cidade. Mas elas até agora não sabem nem como, nem quando, nem para onde serão transferidas. Ninguém sabe que tamanho vai ser essas casas. E o dinheiro também ninguém sabe quanto é o dinheiro. A Norte Energia, a empresa responsável pela usina, explica que o novo bairro fica no máximo a 2,5 km de distância de onde essas famílias moravam, mas não divulga o local exato para não incentivar a especulação imobiliária. A família, no momento da negociação dessa opção, ela vai saber para onde ela vai poder optar do local que ela vai ir e vai saber como é que vai ser sua casa, como é que vai ser sua residência, como é que vai ser, enfim, esse loteamento, esse bairro novo. Se a gente conseguir uma casa melhor do que a da gente, vai ser melhor. Mas enquanto as melhorias não vêm, a população cresce. O censo de 2010 registrou 99.075 habitantes em Altamira. Mas de lá para cá, a prefeitura estima que cerca de 30.000 pessoas chegaram à cidade com base nos dados de atendimento à saúde. No único hospital da região que atende emergências, a demanda subiu consideravelmente. São 300 atendimentos por dia, quase o dobro do ano passado. Rapaz, piorou mais, depois dessa barragem piorou mais, porque não era assim não antigamente, né? A Norte Energia se comprometeu a dobrar o número de leitos e a construir uma nova ala com capacidade para 70 pacientes nesse terreno, mas as obras ainda não começaram. A empresa doou novas ambulâncias, um aparelho de raio-x e incubadoras da UTI neonatal. A reforma dessa escola está atrasada por mais de 6 meses. Os alunos estudam em barracões provisórios, que não estão adaptados ao clima do Pará. O tempo até depois do recreio foi reduzido, porque é muito quente depois do recreio assim. E o ventilador? Nenhum presta. Tudo quebrado, que agora é só no caderninho aqui, ó. O movimento Xingu Vivo para Sempre, formado por entidades locais, ainda tenta barrar a construção de Belo Monte. Mas diante da obra avançada, uma das poucas lutas que restam é acompanhar o andamento das condicionantes e exigir que elas sejam cumpridas. Saúde, educação, moradia, saneamento e outras mais políticas públicas que é direito da população. A Norte Energia admite que as condicionantes estão atrasadas, mas alega que muitas delas dependem de um trabalho conjunto com o poder público para saírem do papel. O diretor de Relações Institucionais lembra que as condicionantes precisam ser cumpridas para se obter a licença de operação. O Brasil precisa acertar a população, a vida da população de Altamira, de Vitória do Xingu, das demais cidades, ao mesmo tempo precisa também da energia de Belo Monte. Então as duas coisas têm que andar em paralelo. Em instantes. E afinal, Belo Monte deveria ser mesmo construída? A gente volta já. Se projetos como o de Belo Monte não deveriam ser levados adiante, de onde o país iria tirar a energia de que vai precisar no futuro? O Brasil precisa da energia elétrica que Belo Monte, na melhor das hipóteses, produzirá.
mas ele não precisa, para ter essa energia elétrica, de um empreendimento do tipo de Belo Monte, feito lá em Belo Monte, da forma como está sendo feito em Belo Monte, com aquele tamanho, com aquele tipo de intervenção que eu acabei de explorar, todas as suas limitações. Quer dizer, é inegável que o Brasil precisa de energia elétrica. Né? O Brasil, até atingir um ponto em que possa negociar melhor a sua demanda energética, vai levar um tempo. O Brasil precisa de novas unidades de produção de energia elétrica. O Brasil, tudo bem, ele tem que melhorar o aproveitamento do que é transmitido hoje, que se perde muita energia em transmissão. O Brasil precisa melhorar a obtenção, a extração de energia das unidades que já estão construídas, melhorando o desempenho das turbinas e tudo isso, correto. Mas essas medidas, por si só, não resolvem o nosso problema crescente de demanda por energia elétrica. Nós precisamos gerar energia nova, além desses aproveitamentos que eu falei. Agora, esse gerar energia nova é que precisa do quê? Em primeiro lugar, de cérebro. E cérebro depende de aplicação de recursos em educação e aplicação de recursos em pesquisa. Nós temos 8.000 quilômetros de costa. É provável que haja, ao longo dessa costa, áreas que, com baixo impacto ambiental e humano, se pudesse aproveitar o movimento das marés para gerar energia elétrica. Com a vantagem de que nós temos, ao longo da nossa costa, a concentração populacional mais pesada. Nós povoamos o Brasil através do povoamento do litoral. Então, se nós usássemos a energia do mar, a energia eólica e solar, mas para isso, é claro, isso não se faz assim. Teria que haver um investimento grande em pesquisa, em desenvolvimento nessa área. Ou seja, o Brasil se acomodou, o Estado brasileiro se permitiu aprisionar pelos interesses das grandes corporadoras que querem o quê? O resultado imediato, rápido. Após a derrubada de grandes extensões da floresta e do investimento de alguns bilhões de reais, Belo Monte já se tornou uma realidade. Em outras palavras, agora não dá mais para suspender a obra. Assim fica a pergunta, será que o resultado final vai compensar os riscos para os povos indígenas e os danos à floresta? Só o futuro dirá. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.